A Beforense convida Dr. Duarte Nuno Vieira. Olá, boa noite. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, não é? Dando continuidade a mais uma Beforense Convida, nós estamos hoje com o Dr. Duarte Nuno Vieira. Ele é médico legista e ele vai falar um pouquinho a respeito da integração entre medicina legal e enfermagem forense. Conosco temos o Dr. Antônio Gelamos e doutora Alexandra Leocádia. Passo a palavra para a doutora Alexandra e vamos aproveitar porque o Dr. Duarte ele é um ícone da medicina legal mundial e ele tem muito a nos ensinar hoje. Olá, boa noite a todos. É com um prazer que a Associação Brasileira de Enfermagem Forense conta essa noite com o professor Duarte Nuno Vieira, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e professor visitante em várias outras universidades portuguesas, europeias e sul-americanas. É consultor forense no âmbito do Alto Comissariado dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, consultor forense do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, perito forense no Conselho Internacional de Reabilitação de Vítimas de Tortura. Então, professor, seja muito bem-vindo a essa nossa roda de conversa sobre medicina legal e enfermagem forense, desfazendo alguns mitos que são colocados nessas ciências forenses. O senhor tem total liberdade na sua fala, e aos que estão aqui participando com a gente, seria interessante colocar o nome e o local e instituição que estão representando, para a gente ter uma aproximação melhor de todos aqui envolvidos nessa noite. Muito obrigado. Eu não sei se me estão a ouvir, se está a chegar bem. De qualquer forma, começo por cumprimentar todos os que estão a assistir. Obviamente, por cumprimentar a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, nas pessoas da doutora Zenaide Cavalcanti, o doutor António Gelamos e a doutora Alexandra Lima Leocádio. Agradecer o convite amável, é um prazer e uma honra estar aqui e poder partilhar alguns momentos de reflexão médico-legal e forense convosco. Eu estou, como sabem, em Portugal, estou na Europa, neste momento na Europa já é meia-noite, a minha idade também já vai um bocadinho avançada e, portanto, esta avançada hora pode interferir um bocadinho com as minhas capacidades cognitivas e de comunicação, mas espero, apesar de tudo, conseguir fazer-me compreender, sabendo eu também que o nosso português de Portugal é um bocadinho diferente do acento do português do Brasil e que às vezes utilizamos umas palavras que no português do Brasil não têm exatamente o mesmo significado. Espero não dizer nenhum disparate durante a minha intervenção, mas perdoem-me se assim for. Nós em Portugal também temos o inconveniente de falar muito depressa e, portanto, se eu começar a falar depressa demais e não for inteligível, peço que me façam um pequeno sinal. É um gosto estar a falar para profissionais de enfermagem que gostam desta vertente forense, portanto, que se dedicam ou pretendem vir a dedicar à enfermagem forense, sendo certo que eu reconheço desde sempre, e no âmbito europeu creio ter sido uma das primeiras pessoas a defender a chegada da enfermagem a esta vertente forense, eu reconheci desde sempre que os enfermeiros podem ter, de facto, no mundo forense um papel fundamental, um papel particularmente importante no apoio às vítimas de crimes, às vítimas de abusos, às vítimas de negligências e, simultaneamente, também na colheita de evidências que essas vítimas possam apresentar e, portanto, na colaboração com o sistema de justiça. Nos seus múltiplos rolos, nas suas múltiplas funções, os enfermeiros podem, de facto, trabalhar com vítimas de agressão sexual, com vítimas de violência doméstica, com vítimas de abusos diversos, com doentes psiquiátricos também, e, portanto, colaborar com as autoridades, colaborar com as polícias, colaborar com os elementos que colaboram na aplicação da justiça e colaborar até com as entidades de saúde pública, porque eles não lidam apenas com pessoas vivas, podem também dar uma colaboração quando nós estamos perante vítimas mortais e colaborarem também na elaboração de estatísticas, que é sempre algo vital para o planeamento em saúde e também em estudos epidemiológicos, que é sempre algo fundamental também para nós delinearmos planos para o futuro. Bom, deixem-me começar por dizer que o mundo é um mosaico de distintas realidades e, portanto, quando nós falamos em enfermagem forense,
A enfermagem forense, como sabem, tem sobretudo uma raiz anglo-saxónica. Ela desenvolve-se sobretudo a partir dos Estados Unidos e com algumas pessoas de quem sou particularmente amigo, como Virginia Lynch, por exemplo, e outras pessoas com quem tenho uma amizade já de muitos anos, e desenvolve-se de facto a partir dos Estados Unidos, mas há que pensar que a realidade médico-legal e forense dos Estados Unidos é uma realidade muito peculiar. E que, de facto, o mundo, em termos médico-legais e forenses, é um mosaico de distintas realidades. As coisas não são iguais, os sistemas, as organizações médico-legais e forenses variam muito de continente para continente e mesmo dentro do mesmo continente há uma enorme variabilidade consoante o país. Há países onde a medicina legal está, por exemplo, dentro do sistema de justiça, o caso de Portugal, e com um único Instituto Nacional. Há países onde a medicina legal está no âmbito da educação, o caso da Suíça, onde os institutos de medicina legal estão praticamente todos sediados junto das universidades e são departamentos universitários que fazem todas as perícias. Há países onde a medicina legal está na administração interna e, portanto, está junto das polícias. Há países com sistemas mistos, o caso da Alemanha, que tem institutos municipais, tem institutos universitários, tem institutos regionais e todos à luta para ver quem é que consegue arranjar casos e quem é que consegue oferecer os melhores serviços e quem é que consegue ser mais apelativo para os tribunais mandarem para ali as perícias. Portanto, há uma enorme variabilidade e, obviamente, esta enorme variabilidade resulta também do facto do mundo ser, de facto, um mosaico de distintas realidades geográficas, económicas, políticas, legais, etc., o que obviamente vai implicar sistemas diferentes. Mas eu costumo dizer, e eu conheço múltiplos sistemas, até porque durante muitos anos presidi a Academia Internacional de Medicina Legal, depois a Associação Internacional de Ciências Forenses e mais tarde ao Conselho Europeu de Medicina Legal e, portanto, visitei múltiplos países nessas funções e o que eu acabei por constatar é que não há nenhum sistema que seja um sistema perfeito, não há um sistema ideal e nós nunca vamos ter um sistema que possa ser aplicado por igual em todos os países. Porque, uma vez mais, a realidade dos países em termos de dimensão geográfica, em termos de organização política, em termos de capacidade económica, em termos de realidades socioculturais são tão diferentes que não é possível nós termos um sistema único que seja igual para todos os países. Mas eu costumo dizer que qualquer que seja o sistema médico-legal e forense, qualquer que ele seja, esse sistema poderá ser um bom sistema desde que ele me ofereça algumas coisas. Se esse sistema me garantir competência, se esse sistema me garantir qualidade, se esse sistema me garantir imparcialidade nas perícias, se esse sistema me garantir independência, se me garantir objetividade, se me garantir verdade, se me garantir rapidez na resposta, porque um sistema forense lento não é um sistema eficaz e não ajuda à justiça. E se me garantir também que as pessoas que trabalham no sistema são pessoas prudentes, esse sistema pode ser um bom sistema. E mesmo que haja dentro de um determinado país ou dentro de uma determinada região várias estruturas pertencentes a organizações e a ministérios distintos, trabalhando todas na área da medicina legal e das ciências forenses, mesmo que haja essas várias estruturas em simultâneo, se houver uma boa comunicação, uma boa cooperação e uma boa coordenação entre o trabalho dessas diferentes estruturas, o sistema, qualquer que ele seja, pode ser um bom sistema. Portanto, ninguém pense que há sistemas ideais, que há sistemas perfeitos. Eu estive até hoje em 123 países do mundo, visitei os sistemas médico-legais de todos eles e não encontrei até hoje um sistema que seja perfeito, que só tenha vantagens e não tenha algumas insuficiências e deficiências. Mas, portanto, se nós conseguirmos um sistema que ofereça essas qualidades que eu referi, esse sistema poderá ser bom. De qualquer forma, todos nós e todas as organizações internacionais se têm preocupado de como é que podemos melhorar, como é que nós podemos fortalecer a medicina legal e as ciências forenses no século XXI. E uma das organizações que fez um trabalho mais eficaz, um trabalho de mais qualidade, foi efetivamente a Academia Americana de Ciências Forenses. Nós todos tendemos a ver normalmente os Estados Unidos como um país de referência, mas do ponto de vista da medicina legal e das ciências forenses, embora as séries do CSI venham da América do Norte, a verdade é que os Estados Unidos têm múltiplas insuficiências e deficiências no âmbito da medicina legal e das ciências forenses. E têm deficiências de tal forma preocupantes que há cerca de 15 anos atrás, o Senado norte-americano, preocupado com os erros que periodicamente se cometiam nos tribunais americanos por causa das insuficiências e das deficiências das peritagens médico-legais e forenses,
Lembrem-se do que aconteceu, por exemplo, no caso Simpson, que foi um exemplo concreto dos erros e das insuficiências das ciências forenses americanas. O Senado norte-americano, há 15 anos atrás, preocupado com isso, pediu à Academia Americana de Ciências, National Academy of Sciences, que elaborasse um relatório com recomendações do que é que deveria ser feito nos Estados Unidos para fortalecer, para melhorar as ciências forenses no século XXI. Esse relatório foi publicado há exatamente 10 anos atrás. Foi publicado em 2010. É um relatório muito extenso, com mais de 400 páginas. Mas o que nos interessa são as primeiras 45 páginas, onde a Academia Americana de Ciências publica um conjunto de 14 recomendações sobre aquilo que os Estados Unidos deveriam fazer para, de facto, melhorar, para fortalecer as ciências forenses no seu território. Essas 14 recomendações, para as quais contribuíram os grandes especialistas da medicina legal e das ciências forenses internacionais, não apenas americanos, mas a Academia Americana de Ciências chamou especialistas de todo o mundo para darem a sua opinião. Essas 14 recomendações, embora tenham sido elaboradas a pensar na realidade norte-americana, a verdade é que são aplicáveis, com algumas adaptações, em todos os países do mundo. São de tal forma aplicáveis que na Europa, por exemplo, quando eu presidia ao Conselho Europeu de Medicina Legal, e eu presidia ao Conselho Europeu entre 2009 e 2017, nós emitimos também uma recomendação para todos os países da União Europeia, chamando a atenção para as recomendações do National Academy of Sciences Report, do NASH Report, que é como ele é conhecido, e dizendo que essas recomendações deveriam também ser perspectivadas pelos países da União Europeia. Deixem-me só sublinhar alguns aspectos que essas recomendações salientam e que nos permitiriam fortalecer, de facto, as ciências forenses em todo o mundo. Uma das primeiras recomendações da Academia Americana de Ciências é que era fundamental que os países criassem uma estrutura que tutelasse toda a medicina legal e as ciências forenses dentro do país. Isto é, nós temos que utilizar os mesmos modelos de relatórios, os mesmos procedimentos, as mesmas tecnologias, porque todos nós sabemos, por exemplo, que uma determinação de álcool no sangue, no mesmo corpo, pode dar valores totalmente diferentes, valores que podem ir até 400% de diferença, que é coisa que muita gente não tem a consciência, dependendo da forma como a amostra é colhida, como é condicionada, como é remetida para o laboratório e como é processada. Ora, isto pode levar a que situações similares tenham conclusões periciais totalmente diferentes se os laboratórios não trabalham de acordo com as mesmas regras, com a mesma metodologia de colheita, onde é que a amostra é colhida, como é condicionada, como é remetida e como é que vai ser processada. E, portanto, os países deviam ter uma estrutura que, a nível nacional, coordenasse a medicina legal e as ciências forenses e que emitisse recomendações de quais eram as melhores práticas, quais são as metodologias que devem ser seguidas, quais são os modelos de relatório, quais são os exames complementares a efetuar em cada lado, que tipo de investigações é que se devem desenvolver, como é que se deve promover a formação, que tipo de ensino é que se deve concretizar. Isto é fundamental. Mesmo em países, como é o caso do Brasil ou como é o caso dos Estados Unidos, que são uma federação de Estados. Os Estados Unidos também é uma federação de vários Estados, cada um com legislações, com leis diferentes, mas os Estados Unidos fizeram isto, criaram um Instituto Nacional de Justiça e, embora cada Estado mantenha a sua independência e as suas regras, o National Institute of Justice dita as regras e dita qual é a metodologia ideal para isto, qual é o modelo de relatório ideal para aquilo, como é que deve ser feito um exame sexual, como é que deve ser feita a colheita de um projétil, como é que se faz a determinação de drogas em cabelo, e há regras, e quem se desvia dessas regras sabe que não está a cumprir com os estándares e, portanto, sabe que é mais facilmente criticável em tribunal e que as suas perícias terão menor validade científica. Portanto, esta, desde logo, era uma recomendação. Seria fundamental que em cada país houvesse uma estrutura que tutelasse a medicina legal no país. É evidente que alguns países deram um salto mais adiante e fundiram tudo num único Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Portugal, por exemplo, acabou com os institutos de medicina legal e nós temos em Portugal apenas um único Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que obviamente veio harmonizar e coordenar e pôr igual todas as perícias, sejam feitas no norte, no centro ou no sul, toda a gente trabalha exatamente da mesma forma e da mesma maneira. Acredito que em países de maior dimensão isto seja difícil, mas obviamente poderia haver um instituto
onde estivessem representados todos os Estados e os diretores de laboratórios de todos os Estados e que fizessem esta coordenação e que consensualmente chegassem a acordo. Outra recomendação veio no sentido dos países deverem promover a investigação científica no campo da medicina legal e das instituições que financiam a investigação. Em todos os países há sempre uma instituição estatal que financia projetos de investigação, que muitas vezes anda realmente sensível para a investigação molecular, para o cancro, para isto, para aquilo, e muito bem, porque são áreas obviamente fundamentais, mas há normalmente muito pouco apoio para a investigação na área da medicina legal e das ciências forenses. É uma coisa para a qual as autoridades não estão muitas vezes sensíveis, esquecendo-se que esta é uma área também fundamental. Obviamente que a saúde e a vida é um elemento fundamental, mas a honra, a liberdade, o bom nome, a dignidade das pessoas é algo de fundamental também. E muitas vezes nós temos também a vida das pessoas nas mãos, sobretudo em países onde há condenação porque há pena de morte e onde uma perícia médico-legal e forense pode ser o elemento decisivo para essa condenação ou para uma eventual absolvição. Portanto, era fundamental que as autoridades e os governos entendessem a relevância que a medicina legal tem e que nas aberturas de projetos de investigação houvesse investigação. E era fundamental que as entidades e os institutos médico-legais tivessem a consciência que não podem ser apenas meros executores de perícias. Uma instituição médico-legal que só faz perícias poderá trabalhar com mediana qualidade, mas nunca será uma instituição de excelência nem de referência. Quem não investiga não faz avançar o conhecimento. Se eu não investigar, eu não vou ver ainda as insuficiências e deficiências que tenho. E, portanto, investigar é o primeiro mecanismo para eu promover a qualidade do meu trabalho pericial e a qualidade da minha investigação. E, portanto, as instituições médico-legais não podem ser instituições que apenas fazem perícias, têm que ser instituições que fazem perícias, mas também que, simultaneamente, promovem a investigação científica e contribuem para o crescimento, para a dinamização, para a melhoria do conhecimento do saber nesta área. Depois, outra recomendação dessas 3 recomendações, ou 2 dessas recomendações, vêm no sentido do controle de qualidade e da acreditação. Não é aceitável no século XXI que nós tenhamos instituições médico-legais a funcionarem e a produzirem resultados para tribunal que podem ter nas mãos, repito uma vez mais, a honra, o bom nome, a dignidade, a liberdade de uma pessoa e que não estão acreditadas nem certificadas. A certificação, a acreditação pelas normas ISO, pelas regras internacionais de todas as instituições médico-legais e forenses, devia ser uma obrigação. É desde logo uma obrigação moral. Nós em Portugal, por exemplo, quando eu era presidente do Instituto Nacional, fui até 2013, a primeira coisa que fizemos foi acreditar todos os serviços de acordo com as normas ISO e submetê-los também à certificação por todos os organismos internacionais e pelas grandes sociedades. Porque é isso que me garante. Eu não estou a dizer com isto que um serviço e um instituto médico-legal que não esteja acreditado não trabalhe com qualidade. Mas reparem, nós dizemos sempre em Portugal que à mulher de César não basta ser séria. É também preciso que o pareça. E o que transmite ao público a certeza de que aquela instituição trabalha de acordo com os estándares e com as regras e que os seus resultados são reprodutíveis e são sérios, é precisamente essa instituição estar reconhecida, estar acreditada e estar certificada. Porque isso é a melhor garantia que eu tenho, que aqueles resultados são resultados fidedignos, fiáveis, porque a acreditação e a certificação é o objeto de um acompanhamento contínuo por instituições externas que garantem que realmente os resultados são assim. Há uma recomendação também que eu faço sempre. Quem é diretor de uma instituição médico-legal, de um instituto, de um centro, devia promover auditorias periódicas. E não auditorias chamando 2 ou 3 amigos ou auditorias internas, porque nós às vezes estamos tão perto que não conseguimos ver. As melhores auditorias são as auditorias mistas, auditorias com algumas pessoas da região, que conhecem a realidade, mas chamar também 2 ou 3 peritos internacionais de fora que venham, que estejam ali connosco uma semana, 15 dias, a trabalhar connosco, porque muitas vezes quem está fora vê com muito mais facilidade aquilo que nós não vemos, porque estamos tão perto, habituámos-nos àquilo que aquilo para nós é normal e nem vemos os erros que estamos a cometer. Por exemplo, em 2000, quando nós criámos o Instituto Nacional de Medicina Legal em Portugal, e eu fiquei presidente, a primeira coisa que fiz
foi criar uma auditoria externa, para a qual chamei o presidente da Academia Internacional de Medicina Legal da altura, o presidente da Associação Internacional de Ciências Forenses, o presidente do Conselho Europeu, alguns especialistas, estiveram 15 dias em Portugal, visitaram todos os nossos serviços e as recomendações que eles elaboraram foram o meu guia, foram a minha estrela de orientação durante os anos seguintes para tudo aquilo que fizemos em termos de Instituto Nacional e de renovação, e foram recomendações fantásticas para o salto qualitativo que conseguimos dar. Outra recomendação ainda para nós fortalecermos os serviços médico-legais e forenses no século XXI é promover o ensino e a formação. Reparem, é fundamental que todos os profissionais forenses se envolvam no ensino e na formação. No ensino pré-graduado, no ensino pós-graduado, na formação de outros profissionais. Porquê? Porque se eu tiver que ensinar, isso é a melhor maneira que eu tenho para acautelar a minha própria formação. Se eu sei que vou ser interrogado, que me vão colocar questões, que me vão perguntar porque é que faz isto e não faz de outra forma, porque é que isto deu este resultado e de outra vez não tinha dado o mesmo. Se eu tiver que transmitir conhecimento, isso é seguramente a melhor maneira que eu tenho para acautelar a minha própria formação. Quem ensina tem sempre um estímulo permanente para aprender. E, portanto, as instituições que se envolvem no ensino, mesmo que o instituto não seja uma instituição universitária, mesmo que não esteja dentro da universidade, um bom departamento no âmbito da saúde tem que ser um departamento que se envolva na transmissão de conhecimento. E o que eu estou a dizer para a medicina legal aplica-se a um departamento hospitalar, a um serviço de saúde. Todos os serviços, se um serviço de saúde apenas prestar cuidados assistenciais, pode ser um bom serviço, mas nunca será um excelente serviço, nem um serviço de referência em termos nacionais e internacionais. Os serviços de referência são os que sabem aliar a prestação de serviços à investigação e ao ensino e formação. E, portanto, estes são os 3 pés de um banco, de um assento, e se nós não tivermos os 3 pés, ele é instável e nunca é seguro que mantenha a qualidade e cai. Tudo precisa pelo menos de 3 pontos de sustentação para se manter num nível elevado e para se manter sempre com essa estabilidade para o futuro. Depois, outras recomendações. Outra recomendação fundamental são as parcerias, o trabalhar em colaboração, o trabalhar em rede. É impossível que um departamento seja bom em tudo. Nem é necessário que um departamento seja bom em tudo. Reparem, há áreas periciais que, em função das áreas geográficas, podem não ter, às vezes, numa determinada zona, muito movimento pericial. Se eu, por exemplo, tenho pouco movimento pericial numa zona, então, se calhar, eu não preciso estar a comprar equipamento, nem a ter ali um perito que me vai fazer 5 ou 6 casos por ano. Se eu fizer 5 casos por ano, eu nunca serei, provavelmente, um bom perito. Se eu não tenho um movimento mínimo, eu nunca serei um bom perito e mais, comprar, às vezes, equipamentos que custam dezenas de milhares de euros para fazer 5 casos por ano, não há país suficientemente rico para isto, a não ser eventualmente a Suíça, que tem realmente dinheiro de sobra e consegue ter equipamentos para tudo e para mais alguma coisa, mesmo com pouco movimento. Portanto, nós temos que rentabilizar e saber gerir. E isto exige também trabalhar em rede. E, obviamente, eu posso ser bom em algumas áreas, não ser tão bom noutras, mas se eu tiver institutos com os quais colaboro, eu posso mandar para lá algumas dessas perícias. E numa região, os serviços públicos não têm que ter tudo. Se eu tiver na minha região, na minha cidade, um instituto universitário, até um instituto privado que trabalha com qualidade e que me pode colaborar comigo, porque é que eu não hei de poder fazer protocolos e celebrar protocolos de colaboração com essas instituições, desde que eu considere, analise e veja que eles têm qualidade pericial e todos juntos trabalharmos em rede e colaborarmos, instituições públicas, instituições privadas, instituições públicas da educação, instituições públicas da justiça, instituições públicas de outras áreas, pois se há laboratórios, colaboremos e não repliquemos nem dupliquemos equipamento, que não faz sentido nenhum duplicar recursos humanos, tecnológicos e de instalações. Rentabilizar é fundamental e isso exige trabalhar em rede. É precisamente pela vantagem de trabalhar em redes que hoje as grandes organizações internacionais têm vindo a estabelecer redes em todos os continentes. Como sabem, a Cruz Vermelha, por exemplo, tem patrocinado economicamente uma série de redes nos várias regiões do globo. Há hoje uma rede de medicina legal e ciências forenses para a Ásia, que envolve todos os países da Ásia. Há uma rede de medicina legal e ciências forenses para o Médio Oriente, que se chama Middle East Network of Forensic Sciences. Há uma rede de medicina legal e ciências forenses para a África.
Há uma rede na Europa até temos duas redes, uma com mais influência da polícia, outra com mais influência da medicina legal, e há também a rede ibero-americana de instituições de medicina legal e ciências forenses, à qual eu presido atualmente e desde 2014, que envolve 22 países, Portugal, Espanha e todos os países da América Central, da América do Sul e das Caraíbas, que falam português e espanhol, isto é, rentabilizando este património linguístico comum que temos, que é o português e o espanhol, que são línguas muito parecidas e com um património cultural também foi sempre muito partilhado e muito próximo, para rentabilizarmos isso, e tem sido uma experiência muito interessante, esta rede ibero-americana, que leva agora já, foi fundada em 2007, e leva agora já 13 anos, e que se reúne periodicamente, todos os anos. Esperemos que a próxima reunião, que vai ser no Equador, de 5 a 7 de outubro, se possa concretizar, se esta situação de pandemia o permitir. Portanto, como eu dizia, o fortalecimento da medicina legal e das ciências forenses no século XXI passará por isto, por nós procurarmos ter instituições, organismos, para além de termos uma instituição a nível nacional que coordene a medicina legal e as ciências forenses, pois procurarmos de alguma forma ter uma instituição que promova as peritagens, faça peritagens, mas que ao mesmo tempo desenvolva o ensino e a formação, desenvolva a investigação científica, desenvolva o controle de qualidade e estabeleça parcerias. Há ainda uma outra recomendação que eu sei que é sempre muito polémica, mesmo nos próprios Estados Unidos e mesmo tendo vindo a recomendação da Academia Americana de Ciências. Recomendou à Academia Americana de Ciências que, por uma razão de transparência, por uma questão de transparência, os serviços médico-legais e forenses não deviam também estar nem sob a tutela das polícias, nem sob a tutela das magistraturas. Deviam ser totalmente independentes e não deviam estar sob a tutela de quem é parte envolvida na investigação. Eu conheço muitos serviços e muitos estão sob a tutela de polícias e trabalham com independência, mas compreendo perfeitamente esta recomendação, porque infelizmente em alguns países, sobretudo nos países menos democráticos, esta tendência para colocar os serviços sobre a força da autoridade, que às vezes pode não ter qualquer formação nem qualquer conhecimento e às vezes, sendo certo que as próprias autoridades, sobretudo nos países menos democráticos, estão muitas vezes envolvidas em situação de violações de direitos humanos, de abusos de autoridade, que depois são peritados por si próprios e obviamente que isto deixa os cidadãos naquela situação de desconforto e de dúvida quanto à qualidade dos resultados periciais. Há depois muitas outras coisas que podem ser feitas, que eu, quando era presidente do Instituto Nacional cá em Portugal, tentei concretizar e concretizámos muitas, e que tenho recomendado nos países nos quais tenho estado envolvido na reestruturação de serviços médico-legais. Eu tenho colaborado muito com o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e para o Crime, que, como sabem, tenta promover recomendações e melhorar os sistemas forenses um pouco por todo o mundo, e, portanto, tenho colaborado na reestruturação dos serviços médico-legais de diversos países, sobretudo países que atravessaram situações de conflito, a Líbia, a Palestina, onde andei a ir durante 4 anos para reestruturar os serviços, o Egito, a Tunísia, por aí fora, e outras recomendações que eu tenho feito são, por exemplo, estas, sei lá, criar, por exemplo, um sistema de videoconferência. Hoje nós temos que aproveitar as tecnologias. Eu acho que esta situação da pandemia vem-nos pelo menos mostrar, é o que estamos a fazer hoje, que há aqui um recurso tecnológico que não estávamos a utilizar devidamente e que nos permite comunicar e que nos permite, inclusivamente, também comunicar em termos de justiça. Nós, em Portugal, desde 2010, que a maior parte dos peritos não vão a tribunal. Quando um tribunal precisa de ouvir o perito, o que é que faz? Ouve-o por videoconferência. Os institutos de medicina legal, o Instituto Nacional, está ligado por um sistema próprio a todos os tribunais do país e quando o juiz precisa de me ouvir, diz-me o senhor vai ser ouvido em audiência de julgamento às 10 horas da manhã. E eu às 10 horas estou em frente ao computador e deponho para o tribunal. Em vez de perder às vezes o dia todo a ir para outra terra do país, a perder 4 horas de viagem para depois testemunhar 20 minutos e mais 4 horas para voltar, eu assim só perco os 20 minutos em que testemunho e testemunho tranquilamente a partir do meu gabinete. Isto teve tanto sucesso em Portugal que a lei foi mudada e, por exemplo, se alguém que vive no sul de Portugal é testemunha num julgamento que decorre no norte de Portugal, a pessoa não precisa de ir ao norte e perder 3 dias ou 2 dias para testemunhar. Quando chega ao seu dia de testemunhar, vai ao tribunal mais próximo de casa, presta juramento e, por videoconferência, testemunha para o tribunal, para outro tribunal, em qualquer ponto do país.
Obviamente que num caso ou noutro onde o juiz quer ter presente ainda se mantêm os depoimentos presenciais, mas só em situações muito excepcionais, e isto permite poupar milhares de euros no final de ano, permite poupar muitas horas de deslocação, tem uma componente ecológica e, obviamente, diminui os riscos de quem tinha que andar a viajar e muitas horas na estrada para ir testemunhar aqui ou acolá. Portanto, é outra coisa que nós podemos fazer. Outra coisa, por exemplo, é que os institutos de medicina legal aceitem queixas. Em Portugal, se alguém é vítima, por exemplo, de violação, não precisa de ir fazer uma queixa à polícia, depois da polícia vai ao tribunal, depois do tribunal vai para exame médico-legal, tem que andar a contar a história a este, depois da este contra aquele, depois conta outra vez, a terceira vez a história, a expor-se, a revivenciar continuamente aquilo que lhe aconteceu. Os institutos deviam poder atuar como entidade judiciária e, em Portugal, uma vítima de agressão, se quiser, vem diretamente à medicina legal, e a medicina legal recebe a queixa e é a medicina legal que a transmite ao tribunal e o processo está iniciado sem a pessoa precisar de ir à polícia, nem precisar de ir a lado nenhum. A pessoa também pode vir à medicina legal, faz o seu exame, fica com o laudo e depois decide se quer apresentar queixa ou não, dentro dos prazos legais que tem para apresentar queixa, sabendo os resultados que o exame deu e as pernas que aquilo tem e a viabilidade que tem para andar ou não. Outra coisa, por exemplo, já agora, que estamos a falar de como é que poderemos melhorar o sistema, em Portugal as perícias médico-legais são todas pagas. Isto é, cada perícia médico-legal, quando eu criei este sistema em 2000, isto levantou muita polémica, porque os tribunais não estavam habituados a pagar as autópsias, nem os exames em vítimas, nem os exames de genética, era tudo gratuito. E nós passámos a cobrar, e na altura eu fui muito atacado na comunicação social, o que é isto? Mas reparem, isto faz todo sentido. Se ninguém pagar as perícias, se o Estado pagar as perícias, quem é que as está a pagar ao fim e ao cabo? Os cidadãos, os contribuintes, é o dinheiro dos impostos que vai servir para pagar as perícias. Mas reparem, as perícias fazem-se habitualmente porque alguém decidiu violar a lei. Se eu prendo um traficante de droga e se gasto 10 mil dólares em exames periciais para o condenar, porque é que eu, contribuinte, vou estar a pagar para condenar o indivíduo que tem um Jaguar, uma avionete própria, um iate e mais não sei quantos? Em Portugal, as perícias têm um preço. No final, o preço das perícias entra como custa do processo. E a pessoa que é condenada vai ter que pagar as perícias médico-legais. Se não há ninguém condenado, ou se não se chegou à conclusão de quem era o responsável, para a vítima é sempre gratuito. E, nesses casos, o Estado suporta o preço das perícias. Mas com o dinheiro que nós faturamos naqueles casos em que há um responsável, dá para manter aqueles casos em que ninguém paga. Porque o Instituto faz perícias não apenas no âmbito do direito criminal, mas faz também perícias no âmbito do direito civil, no âmbito do direito laboral, onde há sempre uma seguradora por trás e, portanto, estas perícias cíveis e as perícias laborais são perícias altamente lucrativas ou que dão lucro e que permitem perfeitamente manter as perícias penais, que essas sim, muitas vezes já não são pagas porque o agressor não tinha dinheiro ou porque até não se descobriu quem era o agressor. Mas, portanto, o princípio é este. O dinheiro dos contribuintes é para escolas, para hospitais, para estradas, para aquilo que é fundamental para todos. Não é para eu pagar para condenar o indivíduo que intencionalmente decidiu agredir alguém ou violar outra pessoa. Se alguém agrediu outra pessoa intencionalmente, a não ser que seja uma pessoa inimputável, que obviamente nesse caso não terá responsabilidade nenhuma e o Estado assegurará. Mas se alguém decidiu bater na mulher, se alguém decidiu matar outra pessoa, porque é que esse indivíduo não há de responder com os seus próprios bens e não há de ter que pagar pelas perícias e hei de ser eu, cidadão responsável e cumpridor, a estar a pagar para o condenar? Obviamente, repito, quando o condenado não tiver dinheiro, então o Estado suportará e, repito, com o dinheiro que as instituições faturam no restante, dá perfeitamente para manter os sistemas médico-legais. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses em Portugal não recebe €1 do Estado e paga salários, compra equipamento, renova instalações, faz formação com o dinheiro que fatura das perícias que realiza e, se na altura foi muito atacado, hoje se nós pensássemos em voltar atrás, ninguém quereria voltar atrás porque viram que esta é uma realidade que tem funcionado. Bom, haveria aqui depois muitas coisas em termos de fortalecimento do sistema que eu não vou falar, mas eu gostaria de falar também, se me derem mais um bocadinho de tempo, não sei se já estou a falar demais, de uma área
para a qual eu gostaria de tentar despertar o vosso interesse e o vosso entusiasmo. Eu dedico-me, sobretudo nos últimos 14, 15 anos, a uma área da medicina legal e das ciências forenses que é conhecida hoje por ação forense humanitária. Isto é, a aplicação das ciências forenses para fins humanitários. Desde 2014, eu acompanho o relator especial das Nações Unidas para a Tortura nas visitas que ele faz a países de todo o mundo, visitando prisões, centros de privação de liberdade, etc. Eu trabalho sobretudo no campo da tortura e dos maus-tratos, mas também noutras situações, países que atravessaram situações de conflito, que viveram, sei lá, uma das coisas que acontece sempre nas situações de conflito é o incremento, por exemplo, dos abusos sexuais e, portanto, quando há este tipo de situações, ou em situações de desastres de massa, quando há múltiplas vítimas e há que identificar os corpos e devolver os corpos às famílias. Ora bem, esta ação forense humanitária é uma área emergente, não é uma área nova. Eu diria que verdadeiramente a medicina legal e as ciências forenses sempre tiveram uma vertente humanitária, nós sempre existimos para tentar ajudar os cidadãos vivos ou as famílias, aqueles que sobreviveram aos que tiveram a tragédia de falecer e, portanto, os que passaram pela tragédia de ter um ente querido a falecer. Deixem-me dizer-vos que não há nenhuma definição legal ou nenhuma definição de standard do que é a ação humanitária. A definição da ação humanitária é muito variável, varia sempre consoante o campo de onde ela surge. Os juristas utilizam uma definição, os eticistas utilizam outra definição, os profissionais de saúde outra. De qualquer forma, vem-se verificando mais ou menos um consenso no seio da comunidade científica que a ação humanitária é aquela ação que visa proporcionar ajuda, proporcionar assistência com 3 objetivos. Para proteger vidas e saúde, para proteger, portanto, a vida e a saúde de populações afetadas, para aliviar o sofrimento dessa pessoa ou dessas populações afetadas e, de certa forma, para manter e promover a dignidade da pessoa humana. Portanto, para uma ação ser uma ação humanitária, ela tem sempre que cumprir e que obedecer a estes 3 objetivos. Proteger vidas e saúde, repito, aliviar sofrimento e, de alguma forma, tentar proteger, manter a dignidade da pessoa humana. Mas não basta isto. Tem que ter estas 3 características, mas tem ainda que obedecer a outras 2. Tem que ser uma ação feita sem fins lucrativos, isto é, que não é concretizada com fins lucrativos. Eu não estou a dizer com isto que a pessoa não possa ser paga quando trabalha em ações humanitárias, por seu trabalho, pelas horas. Agora, não pode ser, como aquelas empresas, como a Canyon, por exemplo, que é uma empresa que vende serviços em casos de desastres de massa, mas que é uma empresa com fins lucrativos. Obviamente, o que tem em mente é que aquilo no final dê um lucro significativo. Eu estou a falar das pessoas que vão trabalhar para esses desastres de massa, que obviamente pagam-lhes um per diem básico, que dá para a sua manutenção, para alimento, para dormirem, para os transportes. Obviamente que a pessoa também não tem que estar a pagar do bolso, mas portanto tem que ser uma ação feita sem fins lucrativos e tem que ser uma ação regida pela lei humanitária internacional. Como sabem, hoje há um conjunto de legislação que define a grelha do que é considerado lei internacional humanitária e, portanto, tem também que se reger por essa lei internacional humanitária. E tem ainda que se reger por alguns princípios éticos. Para uma ação forense se poder considerar ainda como ação forense humanitária, ela tem que se reger por 4 princípios éticos que são fundamentais. Os princípios de humanidade, os princípios de imparcialidade, isto é, se eu estou, por exemplo, a intervir num conflito de guerra, eu tanto presto assistência a uma parte como à outra, não estou ali porque a mim não me interessa cores políticas, nem crenças sociais, nem crenças religiosas. O que me interessa é apenas ajudar o ser humano, promover o alívio de sofrimento e proteger vidas e saúde, aquilo que faz o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tem que ser ainda também guiada por princípios de neutralidade e por princípios de independência. E, portanto, isto é o que faz a ação forense humanitária, e embora não haja uma definição legal da ação forense humanitária, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem vindo a propor uma definição que é o leque de atividades forenses que visam, de alguma maneira, repito, aliviar o sofrimento humano, proteger a dignidade das vítimas, proteger vidas em situações de catástrofes naturais ou de catástrofes devidas à ação humana, desde que isto seja feito de uma forma neutral, imparcial, independente, sem custos e sob a lei internacional humanitária. Obviamente que as duas áreas onde a ação forense humanitária tem mais aplicação
é obviamente nos casos de desastres naturais, e os desastres naturais, infelizmente, têm tido uma tendência a crescerem, os fenómenos, os terremotos, os tremores de terra, as erupções vulcânicas, os ciclones. Nós sabemos que estas alterações climáticas parecem ter favorecido muito todos estes fenómenos naturais que atingem o planeta com frequência, portanto, muitas vezes gerando um número considerável de vítimas, nomeadamente de vítimas mortais, e onde a nossa intervenção vai ser fundamental para a sua recuperação, adequada identificação e devolução às famílias, mas também nos desastres que se devem à intervenção humana. E estes desastres também têm crescido e vão continuar a crescer. São os conflitos naturais, os conflitos bélicos, as guerras, que infelizmente continuam a existir em pleno século XXI, mesmo aqui na Europa. Vejam o que aconteceu há 15 anos, 20 anos atrás no Kosovo, nos Balcãs, que foram situações absolutamente confrangedoras. Vejam o que se passa agora ainda na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, não é? Na Crimeia, onde continua a haver conflitos com muitas pessoas desaparecidas. Eu próprio lá tenho ido com alguma frequência à pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sendo certo que estas situações de conflito são sempre situações que aumentam os níveis de violência, a violência sobre a mulher, a violência sexual cresce sempre nas zonas que atravessam situações de conflito, é inevitável, e, portanto, a ação forense, uma vez mais, é fundamental, e, portanto, é aqui que nós temos também que ter uma intervenção, e eu diria que aqui os profissionais da enfermagem teriam também uma ação fundamental, porque são profissionais que estão muitas vezes no terreno, muitas vezes são até o primeiro ponto de contacto com as vítimas, e que poderiam ter aqui uma contribuição fundamental, nomeadamente na identificação de vestígios também, na obtenção de evidências, porque estas coisas, mais tarde, é fundamental também que se faça justiça, que quando houver responsáveis, que eles sejam identificados, até para se promover de alguma forma uma compensação e uma reparação às vítimas e para de alguma forma também prevenirmos, que é também uma das nossas missões, é obtermos elementos que nos permitam prevenir e evitar a repetição de situações futuras e que se tornem a cometer no futuro, perante situações similares, os mesmos erros. Por tudo isto é fundamental dar formação. Eu acredito muito na enfermagem forense. Sei que há sempre alguma resistência, nomeadamente dos meus colegas e da classe médica, quando se começa a falar na parte da enfermagem forense, porque toda a gente tem sempre medo de perder primazia e de perder lugar e que alguém possa vir tirar algumas funções. Eu acho que se colaborarmos todos só temos a ganhar e, portanto, eu sou muito favorável à colaboração com enfermeiros, com psicólogos, com todos os profissionais de saúde. Da colaboração seguramente que resultarão muito melhores dados e muito melhores elementos e muito melhor justiça do que se continuarmos a trabalhar de costas voltadas uns para os outros. Agora, o que é fundamental é introduzir formação forense nos cursos de formação de enfermagem. Isso, infelizmente, não conheço a realidade no Brasil em termos dos cursos de enfermagem, mas em Portugal são muito poucos os cursos de enfermagem. Nós temos em Portugal, perdão, mais de 25 cursos de enfermagem reconhecidos. Desses 25 cursos, 5 para aí têm alguma formação forense. Os outros não têm qualquer formação forense. Isso é que é lamentável. Era bom que as escolas de enfermagem se capacitassem do papel fundamental que o enfermeiro pode ter no âmbito forense, mesmo que não venha a ser ou não queira ser um enfermeiro forense, um enfermeiro comum num serviço de urgências devia ter conhecimentos forenses, até porque muitas vezes é nos serviços de urgências que se destroem a maior parte dos vestígios e das evidências médico-legais se a pessoa não as souber identificar, não as souber preservar e não as souber recolher. E, portanto, sendo muitas vezes o enfermeiro a primeira pessoa a contactar ali no imediato e a acompanhar aquela vítima, todos os enfermeiros deviam ter um conhecimento, os conhecimentos básicos no âmbito da atividade médico-legal e forense e saber, pelo menos, como é que se identificam vestígios, como é que se recolhem vestígios, quais são os vestígios e as evidências mais frequentes em cada situação, como é que se identifica uma vítima de abusos em menores, de abusos em mulheres, de abusos em idosos, quais são os elementos que nos devem fazer suspeitar de abuso, como é que sabe se uma lesão é auto-infligida ou não, também para orientar esta pessoa para a psiquiatria, porque muitas vezes as lesões auto-infligidas não são adequadamente identificadas num serviço de urgências, e uma pessoa que surge num serviço de urgências com lesões auto-infligidas, mesmo estando a acusar alguém, já não devia sair sem uma observação pela psiquiatria e pela psicologia, obviamente, para a tratarmos adequadamente e para lhe darmos o seguimento adequado. Enfim, portanto, eu defenderia muito
que a Associação Brasileira de Enfermagem Forense se empenhasse também, procurando dinamizar junto das escolas que dão formação forense, no sentido de fazerem isso. Eu aqui fiz uma campanha grande nesse sentido, até me fizeram sócio honorário da Associação Portuguesa de Enfermagem Forense, por causa da insistência que eu fiz quando era presidente do Instituto Nacional. Não tive tanto sucesso quanto aquele que desejaria ter, mas nós temos aqui um ditado em Portugal que diz que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, e portanto eu espero que à conta de irmos espalhando esta massagem e rebatendo e pisando sobre ela, que isto acaba por vingar. O fundamental é nunca desistirmos. Há, aliás, uma máxima que eu gosto muito, que é insistir, resistir, persistir e nunca desistir. Isso é que é o fundamental. Quando estamos convictos que a razão está do nosso lado, devemos sempre persistir, devemos resistir e devemos insistir, mesmo que não nos ouçam à primeira, nem à segunda, nem à terceira, ouvirão à quarta ou à quinta, e um dia acabarão por reconhecer que aquilo que nós vinhamos a defender se justifica e faz todo sentido. Repito, a enfermagem forense tem um papel fundamental, precisa de ser ainda mais dinamizada e, em alguns países, esse papel é absolutamente crucial. Quando eu reestruturei, por exemplo, os serviços médico-legais na Palestina, que tem uma enorme carência de médicos, mas tem muito mais profissionais de enfermagem, nós fizemos múltipla formação para enfermeiros e que hoje são um elemento fundamental em toda a peritagem forense que se faz na Palestina. É hoje muita dela assegurada por profissionais de enfermagem que estão na primeira linha, que cobrem toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza, todo o país, enquanto que o número de médicos não era compatível com o número de perícias que são necessárias para os cidadãos deste país. Quando falo na Palestina, estou obviamente a referir-me a muitos outros países deste mundo, porque infelizmente a cobertura médica ainda não é muitas vezes a desejável em muitos países do mundo. Creio que já falei demais, já estão fartos de me ouvir, mas de qualquer forma eu deixaria aqui ainda um espacinho para qualquer dúvida que me queiram colocar, desde que não sejam dúvidas existenciais, que eu essas também as tenho, mas para as restantes terei muito gosto em responder. E como viram, foi uma desilusão, a doutora Zenaide tinha exagerado no cartaz, mas olhem, foi o que foi possível. Bom, como todos sabem, né, eu sou, assim, uma apaixonada pelo doutor Duarte, eu sou fã incondicional dele. Zenaide, veja lá o que é que diz, que as pessoas ainda ficam aí a pensar outras coisas. O senhor estava dizendo, eu sou e todo mundo sabe, eu sempre falo no senhor nas minhas palestras. É emocionante ver, eu vou dizer, né? Você sabe que eu digo mesmo, CSI número 1 do mundo, né? Sendo tão receptivo com a enfermagem forense. Isso para mim, pelo menos, Nossa Senhora, é muito bom. E eu vou passar a palavra para a doutora Alexandra, mas eu vou só fazer vou mostrar para o senhor aqui um comentário que foi feito pela doutora Ana Beatriz Alcântara. Ela é capitã de mar e guerra. É a primeira mulher capitã de mar e guerra do Brasil. Bem. É bom ver isso. Sim, senhor. Enquanto o senhor falava a respeito do desastre de massa, ela nos diz que a enfermagem forense está muito presente na enfermagem militar operativa. Ótimo. Então, assim, a gente percebe que a enfermagem forense ela realmente está inserida em vários âmbitos. E ver o senhor falando o quão é importante, não é, doutor Antônio e doutora Alex? O quão é importante e o quão é necessário, isso realmente nos deixa, sob uma maneira, muito feliz. Doutora Alessandra? Está me ouvindo, doutora Alessandra? Escuta a senhora. Eu não escuto a senhora está sem microfone, eu acho. Eu também não ouço. Agora sim. Não, nós não escutamos você. Ah, não. Não escuto. Não, sem escutar. Antônio, enquanto a Alessandra se organiza, você tem alguma consideração a fazer? Sim, é muito bom ver o doutor Duarte, né, explanando, e nós fomos observando, né, Zenaide, conforme doutor Duarte, esse mês de junho, nós fizemos bastante lives, né, da Associação Brasileira, e viemos trazendo vários conceitos, vários conhecimentos para as pessoas do Brasil,
né, conhecer a especialidade de enfermagem forense, que somos poucos ainda atuantes. Temos 8 competências no Brasil, e conforme o senhor veio falando, veio mostrando para todos que estão assistindo, né, que a nossa luta, ela está a cada dia mais concretizando, né, um papel dentro das ciências forenses, né, como um enfermeiro forense. Então, hoje, dentro da área da minha atuação de enfermagem psiquiátrica forense e carcerária, levando conhecimento de psicopatologia clínica e forense, esse prisional. Então, isso vem mostrar muito para as pessoas que nós não estamos longe do conhecimento que estamos transmitindo, e sim ver que o Senhor tem essa vasta gama de conhecimento e também de práticas que trouxe para nós um fortalecimento, né, do nosso compromisso como profissionais atuantes e guerreiros, né, em perpetuar a enfermagem forense no Brasil. Então, isso para nós é muito gratificante, né, ouvir as belas palavras do Senhor, que é um grande nome, né, dentro da medicina legal e ciências forenses, e para nós que estamos lutando, né, nós temos que sempre nos espelhar nas pessoas boas e nas pessoas com competência. E quando falamos de competência, falamos de conhecimento. E isso é o que o senhor trouxe para essa noite para nós. Garanto para todo mundo que está assistindo, né? E os demais também colegas da Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que tenho certeza que tem a mesma ideia, o mesmo pensamento que eu, em fortalecer a nossa especialidade aqui no Brasil. Conseguem ouvir agora? Sim. Perfeitamente. Tá. Troquei de aparelho, saí do note e vim para o celular. Professor, a sua fala deixa a gente cada vez mais apaixonado. A curiosidade das pessoas aqui assistindo é saber assim, como que eu, enfermeiro forense, posso fazer parte dessa ação humanitária, como que a gente pode ingressar na Cruz Vermelha para atuar como enfermeiro forense, como que essas atividades podem ter um gosto de multidisciplinaridade para que a gente consiga avançar nas ciências forenses e até acrescentar aqui no Brasil no que a gente chama de diretrizes curriculares nacionais, que é aquilo que mapeia o curso de graduação de enfermagem, que ainda não vê essas questões da enfermagem forense, nem por exemplo, na disciplina de urgência e emergência. A gente ensina para os alunos, isso estou falando, professora da Universidade Federal do Amazonas, a disciplina de enfermagem em urgência e emergência aborda o paciente, mas não com um olhar forense, e talvez por aí se percam parte daquilo que poderia ajudar numa investigação. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa, aqui, como sabe, como eu disse há pouco, em Portugal nós temos múltiplas escolas de enfermagem, mas a escola considerada normalmente a melhor avaliada em termos nacionais é a Escola de Enfermagem daqui de Coimbra, que tem precisamente uma pós-graduação em urgência e emergência para enfermeiros. Mas neste curso eu dou lá um módulo de medicina legal, precisamente ensinando como é que o enfermeiro que está na urgência, como é que retirar roupas, por exemplo, que cuidados deve ter ao cortar uma roupa, a que é que deve estar atento, como é que colhe um projétil, o que é que deve fazer em termos de, antes de intervir sobre uma ferida ou de desinfetar, o que é que deve estar atento e como é que deve fazer rapidamente. E hoje com os telemóveis, com os celulares, nós fazemos uma fotografia em segundos e, portanto, nem se põe em causa sequer a salvaguarda da vida, que obviamente é sempre o primeiro elemento. Enfim, todos esses aspectos para preservar evidências, identificá-las e saber o que é que deve... Peço desculpa. O que é que deve fazer. E é de facto fundamental, porque os enfermeiros têm um papel essencial, são eles que normalmente acolhem as vítimas nos serviços de urgência e de emergência, e repito, a maior parte dos processos
morrem em tribunal porque as coisas foram mal feitas no serviço de urgências. Porque retiraram mal a roupa, aproveitaram o rasgão que já havia na roupa para cortarem por ali, porque já estava rasgado, vai por ali, imediatamente destruíram uma série de indícios que podiam ser fundamentais para eu ver se era uma faca de um gume, de 2 gumes, de lâmina cerrada, etc., porque o que estava no corte na roupa dava-me essas indicações, mas se andaram a cortar por cima, estragaram de imediato vestígios que poderiam ser fundamentais depois para o tribunal. Portanto, são essas pequenas coisas, que não é muito, são conhecimentos até relativamente simples, mas que têm um alcance e uma projeção fundamentais. O problema é que as pessoas muitas vezes não têm esta noção da importância da medicina legal e quem está na área da saúde acha sempre que isto é uma coisa de segunda linha, que não tem tanto interesse e só se apercebem de relevância quando têm uma filha a ser violada ou um pai a ser agredido ou assassinado e vem depois o processo em tribunal não ter sucesso e morrer porque as coisas não foram bem feitas, só aí que as pessoas começam a ter a noção da relevância que isto tem e do quanto é importante também estar atento a esta área, pondo, obviamente, a salvaguarda da vida e da saúde das pessoas à frente de tudo, que esse é o bem supremo, mas não descurando também estes aspectos médico-legais que são, obviamente, fundamentais. Já agora, para ingressarem na atividade e começarem a fazer a ação forense humanitária, quem gosta de colaborar em missões internacionais, a primeira recomendação que eu faço sempre é fazerem uma das formações da Justice Rapid Response. No âmbito das Nações Unidas há uma organização que se chama JRR, Justice Rapid Response. Justice Rapid Response. Se meterem no Google e procurarem, encontra logo, Justice Rapid Response. A Justice Rapid Response é uma organização que trabalha no seio das Nações Unidas, que é patrocinada pelo governo do Canadá e que dá precisamente cursos de formação para profissionais forenses que queiram trabalhar em ações humanitárias. Estes cursos são cursos de uma semana, gratuitos, e normalmente eles até pagam as deslocações, porque vão fazendo cada vez num país, para as pessoas lá irem. Selecionam o grupo de pessoas que se candidatam, vão procurando ter gente de todo o mundo e depois selecionam as pessoas para irem fazer estes cursos. São cursos que raramente são cursos temáticos, e o curso básico, o que é que dá? O curso básico não vos vai ensinar nada de forense. O que vai ensinar é como é que reagem, por exemplo, se foram raptados numa zona de conflito, como é que se devem portar numa situação de rapto, o que é que fazem se estiverem, por exemplo, presos e raptados durante 2 meses, como é que se orientam no mato se de repente vos abandonarem no meio de um mato, sem bússola, sem coisa nenhuma, sem relógio, sem telefone, como é que se orientam, enfim, são cursos de sobrevivência, como é que se escolhe o quarto num hotel, por exemplo, que também tem regras, se estiverem numa cidade em conflito, que tipo, em que andar deve ser o quarto, para onde é que o quarto deve dar, quando é que se acende a luz, como é que se entra, como é que se circula na rua, que roupa é que se veste, como é que se cumprimenta, como é que se reage, como é que se reage a um insulto, é dar formação para a pessoa saber portar-se em situações de conflito, em situações de desastre e saber como é que deve agir, como é que deve sobreviver e como é que deve atuar nestes contextos. É essa ação, porque a parte forense, essa depois aprendem na vossa atividade forense. Isto é para peritos que já têm a formação forense, mas querem agora aprender como é que reagem em teatros de guerra, em teatros de conflito, em zonas de desastre. Entendi. Já até fiz as minhas anotações aqui para entrar nesse site depois. Acho que todos fizemos. Depois de fazerem o curso, ficam numa pool, ficam numa base de dados. A Justice Rapid Response tem uma base de dados e depois, quando procura peritos, manda, olha, eu, por exemplo, há 2 meses atrás, mandei um colega do Brasil, o Dr. Sami El Jundi, está neste momento na República Centro-Africana, era preciso um perito médico-legal que fosse 3 meses para a República Centro-Africana, pago, obviamente, e até nem é mal pago, porque estas ações, mesmo não sendo ação humanitária, quando é para apoio e é para uma investigação judicial, porque, como sabem, houve crimes cometidos na República Centro-Africana, estão lá neste momento tropas das Nações Unidas, e ele foi lá para fazer uma série de peritagens médico-legais, está lá 3 meses, e foi precisamente porque seguiu este caminho que eu lhe aconselhei. Depois, na altura, perguntaram-me se eu tinha alguém para aconselhar, e eu propus o Sami, e o Sami lá está neste momento na República Centro-Africana a fazer um bom trabalho. Bacana. Perfeito. Muito bom. Quem gostar de viajar e de ver assim coisas diferentes é muito interessante, pronto. Mas também é preciso ter um bocadinho de disposição para isso, porque às vezes não se fica propriamente no Sheraton, nem num bom hotel. É preciso também aprender que às vezes é preciso tomar banho no rio e dormir numa cabana e passar, mas é muito interessante do ponto de vista humano e é espiritualmente muito gratificante. Eu fico pensando
quando o senhor integrou a equipe da ONU, no caso do jornalista do Ramal, aquele que entrou no consulado e não saiu, assim, eu queria que o senhor contasse para a gente essa experiência que o senhor teve. Bem, eu desse caso não posso ainda contar tudo, porque, como sabem, algumas coisas ainda estão em segredo de justiça, porque, embora a Arábia Saudita tenha condenado um grupo de pessoas, foi um julgamento totalmente interno, sem nenhuma tutoria externa, e, portanto, nós temos muitas reservas e muitas dúvidas, e mais, embora tivesse havido vários condenados à morte, agora já foram todos amnistiados, e, portanto, já foram... Acho muito bem que tenham sido amnistiados, porque eu sou totalmente contra a pena de morte. Agora, não acredito naquele julgamento, nem sequer naqueles acusados. Eu realmente participei, como sabem, quando aconteceu essa morte do Jamal Khashoggi na Turquia. Houve uma comissão de investigação que foi nomeada pelas Nações Unidas e houve um conjunto de 3 pessoas que foram nomeadas: a relatora especial das Nações Unidas para as execuções arbitrárias, que é Kamar, que é uma pessoa francesa, uma perita francesa, é jurista. Foi a baronesa Kennedy, do Reino Unido, que é mesmo baronesa, que é uma senhora com grande passado, jurista também, com grande passado na área dos direitos humanos, e eu próprio. E, portanto, fomos à Turquia, fizemos as investigações, estivemos no local, mas, enfim, com muitas dificuldades, porque nós sabemos hoje perfeitamente o que é que aconteceu, temos as evidências todas do que aconteceu, há inclusivamente gravações do que se passou dentro do consulado, e gravações dele a ser morto, porque isto também foi outra coisa. Chegou-se à conclusão que a Turquia gravava o que se passava dentro de todas as embaixadas, o que também é uma proibição de acordo com a lei internacional. As embaixadas são território nacional e os governos não podem interferir sobre território estrangeiro, mas a Turquia gravava tudo e não se envergonhou de dizer ao mundo que gravava tudo o que se passava dentro das embaixadas, portanto tinha tudo gravado. Mas o problema é que esta prova não pode ser utilizada em termos tribunais, que é uma prova ilegal. Foi obtida ilegalmente, e, portanto, provas ilegais não são válidas nos tribunais internacionais. E como resulta de uma gravação ilegal que não podia ser obtida, embora exista a gravação, não apareceu o corpo, eles não contam o que é que aconteceu, nós temos suspeitas, mas eu também não as vou revelar, porque ainda estamos na esperança de um dia as poder confirmar. Temos suspeitas do que poderá ter acontecido, mas conseguiu-se detectar os aviões que tinham vindo, aviões privados que foram alugados, chegaram 3 equipes, tudo preparado. Como sabem, o Khashoggi tinha ido 15 dias antes ou 20 dias antes para obter uns documentos que precisava, porque ele queria se casar, não lhe deram os documentos, mandaram-no ir 20 dias depois, e nesses 20 dias prepararam tudo para aquilo que vieram a fazer. Mas, enfim, estas investigações são muito interessantes. Tem depois outros contras. A pessoa acaba por, às vezes, andar aí numa situação um bocado delicada e criar alguns inimigos, porque, obviamente, quando a pessoa depois escreve os relatórios e quer manter a imparcialidade, eu até me dava muito bem com um dos colegas envolvidos nesta situação, que é um dos responsáveis pelos serviços médico-legais da Arábia Saudita, onde fui muitas vezes fazer palestras a convite de serviços médico-legais, mas depois não pude deixar de dizer o que era. As pessoas, obviamente, não gostam, mas isso são ossos do ofício, tem que ser mesmo assim. Entendi. Tem um livro do Michel Foucault que fala Vigiar e Punir, que até o original é francês. Isso eu vi na minha aula de antropologia forense. E a gente consegue refletir um pouquinho sobre justiça e vingança, a diferença entre... Isto é uma situação de coisas muito complicadas. Eu, como sabe, eu presido ao Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional funciona em Haia e, como sabem, existe apenas para crimes humanitários. É um tribunal que nem todos os países reconhecem, os Estados Unidos não reconhecem, a China não reconhece, mas felizmente a Rússia também não reconhece, mas felizmente a maior parte dos países reconhecem o Tribunal Penal Internacional e, portanto, ali processam-se os grandes julgamentos, sobretudo de classes políticas, de políticos, etc. E acontecem coisas, vêm-se ali situações que a pessoa pensa às vezes em que mundo é que está, não é? Como é que as pessoas são capazes de fazer este tipo de situações. Mas é muito interessante, muito interessante. E também nos leva a fazer perícias por todo lado. Olha, as últimas que andei a fazer foi no Mali. Como sabe, houve umas convulsões políticas no Mali há 7 anos atrás. 2 candidatos pela presidência que se andaram a combater. Começaram a aparecer umas valas comuns de cadáveres no Mali.
um dos antigos candidatos a presidente foi preso, julgado no Tribunal Penal Internacional, e apareceram estas valas comuns e os advogados de defesa diziam que não tinham nada que estar a criticar o homem, porque aquilo eram vítimas de conflito, pronto, já sabemos que conflitos têm vítimas, e ele, em vez de os ter deixado ali expostos à ação dos animais e no meio da mata do Mali, até tinha tido o cuidado de os enterrar em valas comuns, de maneira que eu fui daqui com a professora Eugénia Cunha, que já devem ter ouvido falar, aqui da minha equipa aqui de Coimbra, e mais alguns colegas, fomos para o Mali 2 vezes, exumar aqueles corpos todos, e, enfim, encontramos montes de evidências, pessoas com os olhos vendados, com um tiro na nuca, pessoas com marcas terem sido fortemente torturadas, com as mãos amarradas, os pés amarrados, que obviamente não eram vítimas nenhumas de conflito, foram vítimas de tortura e de maus tratos e de execuções arbitrárias, e isto foram as evidências que permitiram condenar esse antigo presidente que estava a ser julgado, mas obviamente que deve ter ficado a gostar muito pouco de mim depois deste evento, mas uma pessoa também tem que ter um bocadinho de resistência a estas coisas. Professor, já que o senhor falou em vestígio agora, lendo uma revista, Veja, o senhor deu uma entrevista em 2015. E já não lembro, assim, é verdade. Mas eu vou colocar aqui o que o senhor falou lá. O senhor disse assim, há um princípio nas ciências forenses. O tempo que passa é a verdade que foge. Esses vestígios, indícios e prova, então, tem prazo de validade? O tempo que passa é sempre a verdade que foge. A frase não é minha, a frase é do Locard. Como sabem, foi o pai da investigação criminal. Locard, como sabem, era um professor de medicina legal em Lyon, por isso a Interpol tem a sede em Lyon, era o professor de medicina legal de Lyon. Locard chegou à idade em que era obrigatório de reformar-se, de deixar a medicina legal, e ele tinha que sair da universidade, mas estava habituado a mandar, não queria deixar de mandar, e então lembrou-se de criar um laboratório na polícia, porque na polícia ele podia continuar, e foi assim que surgiram os laboratórios de polícia científica. Foi porque o Locard não podia continuar a ser professor de medicina legal, porque até aí tudo era feito nos institutos de medicina legal. A história às vezes tem coisas engraçadas, mas o Locard dizia isso muitas vezes, que o tempo que passa é a verdade que foge. E é uma realidade, à medida que o tempo passa, há sempre indícios, há sempre vestígios, perde-se alguma coisa, isto não significa que eu mesmo muitos anos depois não possa chegar a conclusões, eu posso chegar a conclusões dezenas de anos depois, séculos depois, veja, o que passou, por exemplo, durante a ditadura argentina e as conclusões que ainda hoje, ou durante a ditadura no Chile, e ainda hoje as exumações, etc., têm permitido resolver muitos casos e chegar a conclusões, o que está a acontecer em Espanha, com as ditaduras do tempo do franquismo, e onde no País Basco tem havido exumações e identificações de corpos, às vezes pessoas que tinham perdido o avô, que não sabiam onde é que o avô tinha ficado, o que é que se passava, e agora que já se passaram dezenas de anos, as coisas continuam a poder investigar-se. Agora, há sempre elementos que se perdem e, portanto, a probabilidade, o potencial de eu chegar a um esclarecimento total vai, obviamente, atenuando à medida que o tempo vai passando. Isso é evidente, o que não significa que não se possa chegar a conclusões ainda muito úteis. Neste caso do Mali, por exemplo, embora já tivessem passado 7 anos e os corpos já estivessem todos esqueletizados, a verdade é que eles tinham ainda mais do que evidências suficientes para permitirem concluir com segurança que estávamos perante execuções arbitrárias e não perante pessoas que tinham falecido durante a guerra e durante o conflito. Então, a gente pode acreditar que pode haver uma reviravolta. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Entendi. Então, a gente pode acreditar no caso da menina de 3 anos britânica que morreu em Portugal, que vai ter uma reviravolta. Ou sabe, a probabilidade não é grande. Nós sabemos que, nestes casos de menores que desaparecem, os casos com sucesso e onde chega a bons resultados são inferiores a 20%, a nível de todo o mundo. Portanto, a casuística de um resultado e de um final feliz com tudo resolvido é inferior a 20%. Portanto, não tenho muitas ilusões. Eu estive muito envolvido nesse caso quando era presidente do Instituto Nacional, quando nós fizemos as perícias de genética todas, mas primeiro não tenho tenho muito poucas dúvidas que a criança terá sido morta logo na sequência. Estes casos, sobretudo quando estão relacionados com pedofilia, quando têm uma grande disseminação e uma grande visibilidade, obviamente que a primeira coisa que o agressor faz, isto é porque a experiência mostra, é tentar desfazer-se da criança, porque isso diminui as probabilidades de ser apanhado e ocultar o corpo. E, portanto, ou alguém conta um dia o que é que fez e onde é que colocou o corpo, ou por outra via não chegamos lá. Portanto, há agora esta suspeita deste cidadão inglês, suponho eu, porque a polícia alemã terá posto na prisão algum agente
disfarçado de preso para tentar extrair informação, uma prática, como sabem, muito frequente, às vezes quando há criminosos que nós suspeitamos que estão envolvidos noutros crimes, é pôr dentro da prisão alguém que cria amizade, mas que é um agente infiltrado, que vai tentar estabelecer amizade e que a pessoa lhe conte o que aconteceu, terá sido o que aconteceu, só que ele depois não contou tudo e agora temos o relato, mas faltam as outras evidências. Vamos ver onde é que se consegue chegar. Entendi. Doutora Zenaide, não sei se a senhora quer colocar algumas perguntas. Bom, já vai sendo 1h15 da manhã, de maneira que eu, daqui a bocadinho, ia-vos pedir se íamos pensando em acabar, que eu amanhã às 8 tenho que estar ao serviço. Estou com muito gosto, posso ficar mais um bocadinho, mas já é 1h10. Doutora Alessandra, pode continuar. Tá bom. Então, e aí, diante dessa sua colocação agora, talvez uma das grandes paixões dos telespectadores, né, daquela série do CSI é que tudo se resolve rápido, se acha a prova, o criminoso, todo mundo é feliz para sempre. Mas você acredita que existe um crime perfeito? Não há crimes perfeitos, mas também não há investigações perfeitas, esse é que é o problema, não? Tudo o que tem intervenção humana, errar é humano, e, portanto, tudo o que tem intervenção humana tem sempre uma margem de falibilidade e de imperfeição. Portanto, não há crimes perfeitos, também não há investigações perfeitas, as investigações têm sempre uma ou outra insuficiência, não há investigações que realmente sejam as ideais. Agora, deixe-me dizer-lhe que as séries de CSI, apesar de tudo, trouxeram grandes vantagens. A verdade é que deram da medicina legal e das ciências forenses à população em geral uma imagem que a população não tinha da medicina legal. As pessoas achavam sempre que a medicina legal era uma coisa um bocado macabra, até arcaica, de uns tipos com mau aspecto, macilentos, que estavam ali numa sala sombria, de volta de uns cadáveres. E as ciências, o CSI, estas séries, vieram mostrar que a medicina legal e as ciências forenses têm muito de científico, que qualquer avanço que se produz em qualquer área científica, em qualquer área do conhecimento, pode ter repercussões nas ciências forenses, que qualquer progresso tecnológico pode ter repercussões nas ciências forenses e, portanto, mostraram às pessoas que isto tem muito de científico e, portanto, que é uma ciência e por isso tem aqui um auxiliar fundamental na aplicação de justiça. Isso foi uma grande vantagem das séries do CSI. Tiveram, de facto, essa desvantagem de criarem na população em geral o convencimento que tudo é possível e, sobretudo, que tudo é possível muito rapidamente, não é? Nas séries de CSI há sempre aqueles aparelhos fantásticos onde se injeta o líquido e sai logo o nome da substância e a concentração e etc. Só quem nunca trabalhou num laboratório de toxicologia é que vai acreditar que aquilo é assim, porque, como sabem, os aparelhos não leem a substância, saem a uns picos, etc. e tal, depois vão ter que ser interpretados e as amostras não se injetam diretamente, têm que passar por processos de purificação, de extração, etc. E às vezes, primeiro que a amostra se possa injetar, podem passar 10 ou 15 dias nas diferentes fases até a amostra ser injetada e mesmo assim depois ainda pode ser preciso repetir, porque obviamente também, já agora para quem nos está a ouvir e que não tem tanta experiência destas coisas, quando eu, por exemplo, tenho um corpo e ponho a hipótese de ele ter sido intoxicado, e se não sei qual foi o tóxico, eu não começo a procurar naquele cadáver todos os tóxicos que existem. Há milhares de tóxicos, isso era uma despesa, nunca mais de lá saímos e não faz sentido. Portanto, as regras internacionais o que mandam começa por se procurar o grupo dos 4 tóxicos mais frequentes no país ou na região. Se esse dá negativo, depois passa-se para o grupo dos 4 seguintes. Se dá negativo, vais para os 4 seguintes e vai sendo assim, para não se gastar dinheiro à toa, até porque as amostras também não dão para tudo e, portanto, não permitiam pesquisar tudo. E, portanto, esta é a regra. Se eu demorar 15 dias com os primeiros 4 e não me sair, depois são mais 15 dias para os segundos 4, também pode não sair, depois 15 dias para o grupo seguinte, e isso explica que eu às vezes ando ali 2 ou 3 meses até chegar a um resultado. O que para o cidadão comum que vê as séries do CSI não faz muito sentido, não é? Mas a prática pericial não é exatamente como nas séries de CSI, onde, curiosamente, as amostras também nunca estão contaminadas, nunca têm conspurcação nenhuma, estão sempre perfeitas, e há sempre umas bases de dados fabulosas que nos dizem que aquilo era a fibra de um tapete produzido e tal, que teve 15 dias no sítio tal. A prática, infelizmente, não é assim. Era bom que fosse. Eu gostava muito que nós tivéssemos os resultados das séries do CSI. Olha, desde logo gostava muito que as minhas colegas tivessem todo o estatuto estético das colegas das séries do CSI, mas a vida não é perfeita. Elas dirão o mesmo do setor masculino, mas, portanto, as séries do CSI têm, apesar de tudo, as vantagens de nos terem mostrado e terem mostrado à população que a medicina legal e as ciências forenses, repito, têm muito de científico.
Com certeza, com certeza. Doutora Zenaide, eu acho que o horário está bem avançado já, apesar de que eu sou uma curiosa, que ficaria aqui com o senhor horas falando sobre causos e casos de extrema importância, a gente até saber como que esses casos acontecem, o desenrolar deles, como que acontece toda a cadeia de custódia, quem fica responsável por isso, mas eu penso que, de repente, a gente pode ter uma outra oportunidade de conversa. Queremos que um dia possa ir a um dos congressos, já tiveram a amabilidade de me convidar várias vezes, nunca se proporcionou, mas quem sabe, há de acontecer. Claro, claro. Se Deus quiser. Antônio, você quer colocar alguma coisa? O senhor quer fazer suas considerações finais, professor? Não, eu só quero agradecer-vos uma vez mais a amabilidade, o convite que me fizeram, estimular-vos a persistirem. Eu sei que não é fácil, porque há sempre uma resistência grande ao que é novo e ao que vai surgindo, mas, portanto, vejo que é um conjunto de profissionais particularmente animado. Eu já conhecia a doutora Zenaide há mais tempo e admiro muito o empenho e a determinação que ela tem e o entusiasmo que ela tem nestas coisas. Se todos tiverem o mesmo entusiasmo, eu estou convencido que o sucesso vai vir e, portanto, agradecer-vos o convite, desejar-vos que estejam bem, que continuem bem, que as famílias estejam bem e que rapidamente consigamos todos sair desta situação de pandemia que nos tem impedido os abraços pessoais, mas neste momento vai um abraço virtual que eu espero transmitir pessoalmente num futuro próximo. A minha próxima deslocação está prevista para outubro, não sei se vai confirmar ou não, se a situação mudará até lá, começo a ter algumas dúvidas, mas se for possível, enfim, será uma oportunidade eventualmente de nos vermos. E muito obrigado uma vez mais pelo convite, é um gosto sempre à disposição para aquilo em que puder ser útil. Doutor Antônio, suas considerações? Bom, gostaria de agradecer novamente essa noite, né? As belas palavras do doutor Duarte, né? Que esteve essa noite, trazendo bastante conhecimento, riquíssimo para nós. Doutora Alexa, que esteve com nós, mediando toda a live, né? Achei riquíssima também toda essa, os casos que ela veio trazendo, né? E agradecer todo mundo que está aqui presente, lembrando novamente, né, que nossos amigos da Colômbia, Uruguai, Argentina, Peru, México, Estados Unidos estão conosco, nos assistindo, né, sempre conosco nas nossas lives, e também os profissionais, né, que atuam em serviços de saúde, estão sempre conosco. Nós estamos tendo essa repercussão muito grande desses profissionais querendo conhecer e aprender cada dia mais a enfermagem forense e as ciências forenses. Então, agradecer novamente o convite, né? E possivelmente, segunda que vem, teremos novas lives com mais surpresas, né, doutora Zenaide? Obrigado. Com certeza. Doutora Alex? Bom, eu gostaria de agradecer a sua colaboração, a sua disponibilidade de estar falando sobre as ciências forenses, de estabelecer a importância das profissões junto às ciências forenses, em especial a enfermagem forense. Aqui no Brasil, ela ainda é uma semente, mas que há de dar uma árvore com muitos frutos e frutos extremamente saborosos no sentido da labuta do enfermeiro forense, de espaços que estão sendo conquistados. Ele ainda é muito incipiente, mas com a ajuda das instituições que representam a enfermagem forense, com a colaboração da Comissão Nacional de Enfermagem Forense, que é do Conselho Federal de Enfermagem, tenho certeza que esses passos não estão tão longe de serem alcançados. Então, fico muito grata pelo convite e honrada de ter estado nesse espaço junto com vocês todos. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente a presença do doutor Duarte aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora, né, as considerações dele, doutor Antônio, doutora Alex. Ter dividido essa live com vocês me honrou muito. E o nome dessa live, eu acho que ela foi bem pertinente. Acho que mitos foram desfeitos agora, não é verdade? Sempre perguntava o que a medicina acha da enfermagem forense. O doutor Duarte acabou de desfazer os mitos. A medicina, ela acolhe a enfermagem forense, não é? Podemos ser parceiros, andar lado a lado. Nós podemos criar parcerias, a medicina e a enfermagem, não é verdade? E ultrapassamos fronteiras, né? Estamos além-mar, não é verdade? Então, eu acho que essa live foi muito produtiva. Eu espero que o doutor Duarte tenha um tempinho para futuramente repetirmos, né? Porque, assim, choveu de perguntas, infelizmente, o tempo foi curto. Oi.
Eu tenho dúvidas é que me queiram voltar a ouvir outra vez, depois de já ter massacrado aqui as pessoas durante 1h20, mas pronto. Professor, mais umas 10 horas. Gente, muito obrigada por estarem conosco. Mês que vem continuaremos com a Beforense Convida, com outras surpresas agradabilíssimas, como espero eu, como a do Dr. Duarte. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos. Até segunda, Obrigado. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.